Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o minicamp dos 49ers, tá? Vocês sabem que essa fase do ano não é uma fase de muitas novidades ali. Então a gente não tem muita coisa para trazer com relação a notícias e traz jogadores e não traz, embora tenha uma que tenha chamado a atenção e vários insiders têm colocado que São Francisco deveria correr atrás desse determinado jogador, mas nós vamos falar em sequência. O que tem acontecido? Os calouros voltaram a treinar, estamos no minicamp, no início dos treinamentos efetivamente. Muitos técnicos deixam um pouco de lado e ficam mais para os coordenadores a parte de treinamento. Então, algumas coisas aconteceram durante essa semana. Então, por exemplo, o São Francisco treinou com todos os jogadores, aqueles reps e tal, 11 contra 11, 7 contra 7, e aí muitos vieram colocar, falando, peraí, e o Mac Jones, que o Mac Jones fez isso, o Mac Jones fez aquilo. Não, o Mac Jones não foi bem, tá? O melhor QB dessa semana, sem dúvida nenhuma, foi o Brock. Brock mostrou muito mais segurança, conheceu os seus recebedores, e o Mac Jones errou algumas bolas que o Brock acertou e titubeou muito, não parecia um cara muito seguro, e isso talvez tenha sido reflexo dos anos que ele tenha passado nas outras franquias, como por exemplo o Jacksonville Jaguars, né, que ele acabou de vir, ou o New England Patriots, que ele foi draftado. Pode ser que ele ganhe realmente uma boa essa parte de confiança agora com o Kyle Shanahan e os 49ers, mas ele não foi bem, tá? No início da semana, se você for ver a notícia, o Brock lançou 3 interceptações, 3, como queiram, né? Interceptações. O que isso quer dizer? Nada para o Brock, absolutamente nada. O Brock, em geral, nos treinos tem algumas dificuldades, lança algumas interceptações, tem dia que ele não vai bem no treino, mas a minha interpretação agora, que é o terceiro ano, na verdade o segundo que ele treina, né? Segundo para terceiro ano que ele treina com os 49ers, é que ele meio que testa os seus recebedores. Deixa eu ver quem é que consegue fazer a rota, quem é que não consegue fazer, como é que vai, como é que fica. Então eu interpreto mais dessa forma. Dá para confiar ainda? Sim, ainda dá para confiar no Brock. Eu acho que o Brock é um cara que tem plenas condições ainda de liderar esse time. Me parece, pelo que estão dizendo, que a mecânica dele melhorou. O problema do Brock obviamente, o tempo frio, neve, chuva, que isso ele precisa corrigir, tá? Não tem como não corrigir, mas ele ainda é melhor do que os outros que estão lá. Quanto aos recebedores, Jacob Cowan e o Jordan Watkinson, enfim, o Jordan Watkinson, eles estão voando, os melhores recebedores disparados. Rick Pearsall e John Jennings estão machucados. Obviamente, Brandon Ayuk, o Tretaman, está machucado, às vezes aparece, às vezes não aparece. Falou com o Terry Owens essa semana, ninguém sabe. Ou seja, muito estrelinha, é um cara que eu acho que deverá ser trocado. Não vejo ele como permanecendo com essa situação toda ali com o 49ers, não. Sinceramente, o cara está criando mais tumulto do que benefício. Enfim, e outra coisa que chamou muita atenção durante essa semana foi o Christian McCaffrey. O Christian voltou, disse que estava 100% para o treino e ele expressou que ele não queria perder um dia de treino. Aí vem a minha preocupação. Por quê? Eles são atletas de altíssimo rendimento e que eles vão ter o pico deles de rendimento dezembro, janeiro, que é quando começam os playoffs. Então o planejamento deles, veja bem, o planejamento das equipes para o ápice do seu desempenho é janeiro. E se ele quer martelar demais aqui, pode ser que ele se machuque até o Super Bowl, caso, obviamente, vá para os playoffs, vá para o Super Bowl. Então, dentro desse planejamento é um pouco perigoso. Isaac Guerendo tem ido muito bem, Guerendo, né, como eles falam, tem ido muito bem nos treinamentos também. Eu acho que ele vai acabar dividindo se o Shanahan for um cara mais inteligente do que nos anos passados. Todo mundo sabe que o Shanahan é um cara teimoso demais, e tem uma soberba, e aí é o que levou a acabar machucando, vários jogadores sendo machucados. Do lado defensivo, do lado dos calouros, nós tivemos todos eles obviamente pegando os reps, e o Gross Matos está machucado também.
Então muitos calouros colocaram ali. O que se destacou na linha defensiva foi o CJ West. CJ West se destacou muito durante esses reps. Alfred Collins não foi bem, né? Estava machucado, o Malik Williams machucado, então o CJ West acabou brilhando ali. Mas mesmo antes, com os outros jogadores podendo jogar, ele já se destacou como um jogador que parecia pronto para jogar, porque ele ficou 5 anos no college, então ele está realmente mais pronto para jogar que os demais. Por exemplo, o Malik Williams, que foi da primeira rodada, jogou só 2 anos, então tem 20 anos, ele tem 23 para 24, ou seja, é um jogador mais experiente, um jogador mais forte, mais preparado para jogar. Não é à toa que ele esteja pronto para jogar, tá? Tem feito um treino muito bom. A secundária tem tido alguns problemas, principalmente na posição de safety. A gente não tem visto nenhuma movimentação para contratação de safety. Isso tem tido um problema para São Francisco. Ele tem tido os seus cornerbacks não têm ido muito bem nos treinos, né? O Renaldo Green tem vacilado um pouco, perdido um pouco ali a velocidade. O Lenoir tem sido sólido, mas não tem sido maravilhoso. E os calouros, né, foram draftados mais para o final da rodada, então ainda não mostraram do final da rodada, lá para o meio do draft, né? Não tem mostrado muito a que veio, não, a não ser o Stouts, né? Como é que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Que é o jogador de São Francisco, dos 49ers, que ele foi draftado na 4ª, 5ª rodada. Cadê? 49ers. Jordan Watkins. Fortnite, deixa eu pegar o nome dele aqui para não falar errado, né? O Upton Stout foi na 3ª rodada, tá? O Upton Stout foi da 3ª rodada, ele jogou com os titulares e olha que foram poucos jogadores que jogaram como titulares, tá? Você draftou também o Marques Siegel, mas eu não senti muita firmeza não, tá? Então esse cornerback, que é o Upton Stout, foi um dos poucos calouros que treinou entre os titulares de maior relevância. Ele é tido como um pouco mais baixo, mas jogou muito bem de nickelback e surpreendeu até ali durante os treinamentos. Então é um jogador que eu acho que vai ter boas possibilidades de jogar em São Francisco, tá? Vamos ver agora como é que vai ser essa semana, trazendo a notícia aqui, eu trago para vocês. Não tem muito, pessoal, será que contrata tal jogador? Eu sempre falei que eu acho que um safety deveria ser trazido, tá? E um jogador de linha defensiva, eu acho que precisa de um cara mais experiente em linha defensiva, enfim, é o que a gente vai falar um pouco mais à frente. Se o cara não for experiente, que eu traria. E tem uma opção muito boa aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele foi draftado, na verdade, a 17ª escolha do draft, tá? Que é o senhor Sherman Stewart. O Sherman Stewart, ele é um jogador que ele estava cotado para jogar, para que São Francisco pudesse fazer o draft dele, entre ele e o Malik Williams. E ele é um jogador muito bom. Ficou nessa dúvida, o São Francisco optou pelo Malik Williams, porque é um prospecto melhor e melhor jogador para a defesa de jogo corrido, que era o que São Francisco necessita efetivamente. Só que o que aconteceu? Essa semana estão os contratos, assinando efetivamente os contratos dos calouros. Após os OTAs, eles se apresentaram, fisicamente passaram no testes, enfim. Então estão assinando os contratos. Tanto que CJ West assinou o contrato dele de 4 anos e tudo mais, que a gente já citou, falou sobre ele aqui e tudo mais. Só que o Sherman Stewart não assinou o contrato com o Cincinnati. Teve alguma treta lá em Cincinnati e que ele não quis assinar o contrato. E sinalizou, segundo o Grant Cohn no canal dele, que ele pode voltar para o college, jogar mais um ano e ser draftado novamente. Eu não sei exatamente como funciona isso, vou até tentar saber sobre como é que funciona isso, mas se isso realmente acontecer, segundo o Grant Cohn, Cincinnati perde o draft, perde a escolha. Ele não vai voltar a escolha também não. Escolheu, não conseguiu fechar o contrato, o cara volta, você perdeu aquela primeira rodada. Então, a opção aqui,
Se está tendo treta lá, São Francisco poderia, alguém ligue lá para Cincinnati. Vamos falar, olha, eu queria o Sherman Stewart, ele é a primeira rodada, o que a gente pode fazer aqui? Já que você não vai ter pique nenhum, né, eu te dou aqui um pique de segunda rodada, ou dou o Gross Matos, que é um defensive end, que está machucado, e mais um pique de terceira rodada. Enfim, isso é que está sendo lá a treta com o Cincinnati. O que acontece com o Cincinnati? Cincinnati é uma daquelas franquias que acaba sendo disfuncional. Ela vai melhor aqui um tempo, tem uma ou duas temporadas, desaparece. Por quê? Porque não consegue manter. Então ele pagou o T. Higgins e pagou Jamal Chase, os dois primeiros recebedores, pagou como primeiros recebedores e desviou da defesa. E agora está tentando segurar com os calouros, mas aí começou a ter essa disfunção com relação ao contrato contratual. E veja bem, o contrato tem valores tabelados, porque é contrato de calor, ou seja, é treta das brabas lá que está acontecendo. De qualquer maneira, não sei se Cincinnati vai querer trocar, eu acho que vai tentar assinar e tudo mais, ou se for para trocar, tentar trocar no draft mais alto que eles conseguirem. Eles deram a primeira rodada, todo mundo sabe que eles estão com problema, ninguém vai oferecer a primeira rodada para eles de volta. Não adianta o cara de Cincinnati falar, mas não vai, tá? Então, acredito que uma segunda rodada ou um jogador de terceira rodada, eles acabem aceitando. Vamos ver o que pela frente que vai chegar. Qualquer coisa eu aviso vocês aqui, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.